Bem, nós ainda estamos trabalhando a introdução à carta de Paulo aos Colossenses. E aqui nós estamos tratando a questão da heresia colossense. A carta, a mensagem dela é a superioridade de Cristo, a suficiência de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Isso faz com que nós devamos ter dedicação exclusiva em atitude e ação, em devoção a Ele. Essa é a mensagem. Mas o propósito da carta é promover dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo suficiente da igreja, confrontando suas perfeições com o falso sistema religioso. Então aqui está existindo o quê? Um confronto das perfeições de Cristo com a heresia colossense, o falso sistema religioso. Esse falso sistema religioso tem 4 componentes, são 4 componentes da heresia. Aqui nós temos a semente do gnosticismo. A Bíblia fala tanto da heresia gnóstica, mas quando Paulo escreveu essa carta, o gnosticismo ainda não existia. Ele escreveu isso 100 anos antes, ou seja, ele estava falando da semente do que haveria de acontecer, o gnosticismo. E aqui ele está mostrando quais são as 4 sementes que dão origem a isso. E essas 4 sementes, ela trabalha com alguns aspectos. Primeiro que nós estamos na região da Frígia. A região da Frígia, lá na Ásia, é uma região onde os frígios são muito místicos, que é o assunto de hoje, misticismo. Só que tinha uma população judaica grande lá, que foi levada cativa, que se estruturou naquela cidade. Então tem o problema do legalismo judaico. Não o legalismo judaico como nos tempos de Cristo, como dos fariseus, mas um legalismo judaico de um movimento contra o cristianismo, porque no tempo de Cristo não tinha cristianismo. Então existia um movimento dentro da igreja, um movimento judaizante. E esses judaizantes estavam perseguindo Paulo em toda a sua viagem missionária. Eles saíram lá da Palestina, acompanharam Paulo pela Ásia, acompanharam ele na região da Europa e foram perseguindo Paulo ponto a ponto até ele ser condenado e decapitado. Vimos a questão do filosofismo. O filosofismo, ele trabalha com sofismas. O que é sofisma? É quando um argumento tem o objetivo de produzir uma ilusão da verdade na mente das pessoas, com uma estrutura interna incorreta e enganosa. Isso é sofismo. Parece verdade, mas não é. Tem capa de verdade, mas o seu interior não contém verdade. Então, aqui nós temos o filosofismo, o legalismo e o misticismo. Só que dentro todos esses problemas, algumas doutrinas estavam sendo ofendidas. No filosofismo, estava havendo um ataque à doutrina da iluminação. Eles procuravam alguma verdade fora da Escritura, alguma verdade por trás do que está escrito. Isso ocorre dentro do cristianismo até hoje. Tá? Por exemplo, no judaísmo, a Cabala. A Cabala, ela procura olhar algo por trás das Escrituras, alguma verdade oculta. Ou se nós percebermos algumas aplicações, algumas interpretações das Escrituras nos meios evangélicos, manipulando, ocultando a verdade principal com aparência de verdade. O cristianismo é muito comum acontecer isso. A origem está aqui.
E o apóstolo Paulo está confrontando essas questões duramente nesta carta. O legalismo judaico, ele ataca a doutrina da reconciliação, a obra de Cristo. Nós não somos salvos pelas obras da lei, não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela fé. É isso que Cristo pregou. Ele não pregou hora nenhuma salvação pela lei. Vimos isso claramente na última exposição bíblica. Hoje nós vamos estar trabalhando o misticismo. Então nós vemos aqui filosofismo, uma ação da cultura grega, legalismo judaico, da cultura judaica, misticismo da cultura frígia. Tudo isso formou um pacote. E daí a mensagem de Paulo com relação a isso. Muito bem. Misticismo. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Aqui nós podemos já deslumbrar algumas coisas. Ninguém se faça árbitro, ninguém vos julgue, porque você está seguindo a Bíblia como ela é, literalmente o seu ensino. Contra vós outros, pretextando o quê? Humildade. Sempre com aquela aparência, né? De cabecinha caidinha, falando mansinho, parece um cordeiro, mas é um lobo por dentro. E culto dos anjos. Se nós formos olhar os 10 mandamentos, nós vamos ver lá que nada pode ser adorado, nenhuma imagem de nada que existe, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, nem anjo, nem anjinho, nem figurinha de anjinho. É uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção, mas tem. Uma vez eu fiz aniversário e ganhei um enfeite. E esse enfeite era um negócio cheio de uns anjinhos, umas coisas. Eu tive que quebrar aqueles para fora. Imagem de anjo. Mas é bonitinho, foi presente, não importa. Autoridade da Escritura, autoridade da Escritura. Só que a coisa não para aí. Ele continua baseando-se em visões. Eu já li texto para vocês mostrando que Deus, Ele condena aqueles profetas que sonham os sonhos que Deus não sonhou e não mandou para eles. Visões. Misticismo. Misticismo nas igrejas. Se nós formos ver a quantia de pedaços da cruz de Cristo que já foram, passadas por aí, fale a Arca de Noé. Misticismo, olhando valor em objetos, em coisas e não em Deus. Misticismo. Sal grosso, água, copo d'água em cima da televisão. Misticismo. Rosa branca de Sharon. Aí a coisa vai. O pessoal tem criatividade para tudo. Tudo fora da Escritura. Muito bem. Esse é o nosso tema, misticismo. O misticismo ali em si, nós vamos estudar os textos, nós vamos ver que ele está atacando a doutrina do corpo de Cristo. Vamos começar a trabalhar e entender como isso iniciou. Então ele começa aqui representado pelo culto aos anjos. E nós vemos que aqui ainda é a semente do gnosticismo. E a crença deles é em emanações. O que é uma emanação? É a desagregação das partes voláteis de certos corpos. Opa, o que quer dizer isso?
um processo segundo o qual os seres múltiplos procedem de um primeiro. Deus vem procedendo, seres múltiplos vão sendo cada um inferior ao outro, todos procedentes de um. Isso é gnosticismo, gente. Tá? Então, muitas vezes, se isso passa pela sua mente, não é bíblico, tá? É gnosticismo. Então, os emanados, os seres emanados, são seres menos puros, menos perfeitos, menos divinos. Essa crença leva a ver o emanismo como fundamento histórico do panteísmo. Opa, o que é isso? Pan quer dizer tudo. Teísmo, Deus. Tudo é Deus. Veja a religião oriental. Uma barata é Deus. Você não pode matar um bichinho. Agora, os cientistas, os filósofos, que se dizem os sábios desse mundo, se reúnem e dão as mãos em volta de uma árvore, porque tudo é Deus. E o Deus Pan. Gente, está nascendo aqui, e está até nos nossos dias. E eles adoram o Pan, a Gaia. Isso é misticismo. Então, o panteísmo faz parte do universo e se manifesta na natureza. O Deus Pan, ele vem da mitologia grega. É o Deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e pastores. Ele é representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Quando eu era criança, quando começou a televisão, vocês chegaram numa época que já tem televisão. Eu cheguei numa época que, quando foi comprada uma vitrola, já foi um grande negócio. Né? Quando chegou a televisão, passava um desenhinho. Hércules, o rei do Senhor. E tinha um bichinho desse aqui, que seguia ele tocando flauta. É o Deus Pan, mitologia grega. Isso aqui já estava incultando na nossa mente, já de criança, propositalmente, trabalhando misticismo na mente das crianças. Hércules, Thor, o Deus do trovão, mitologia. Mulher Maravilha, mais agora, né? Mitologia, a deusa mãe, Semíramis. Então aqui nós temos a severa condenação de Paulo sobre tal prática. Juntamente com isso, ele fala da exaltação da pessoa, da obra de Cristo, e comprova que essa heresia colossense dava lugar indevido a seres espirituais na devoção religiosa. Lembrando que no judaísmo, eles criam em anjos, como um papel mediatório. A Bíblia fala que existe um único e suficiente mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Um único. Um único. O que quer dizer um único, gente? Tem anjo para fazer isso? Tem santo para fazer isso? Tem um único. Fora disso é misticismo. E no judaísmo existiam algumas literaturas pseudo-pigráficas. Por exemplo, o livro de Enoque, os testamentos dos 12 patriarcas. Existem religiões de ocultismo que usam esses livros como base de fé. Hoje, nos nossos dias, já era lá. A Bíblia é a única regra de fé e prática. É a única base, é a única escritura que é a palavra de Deus. Mais nenhuma. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos entender esse pedacinho que vai ajudar a gente. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida,
ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que estava acontecendo aqui? Tinham as festas judaicas, que hoje virou mania em alguns grupos evangélicos. Festividades judaicas. Sistema alimentar, tipo de comida, de bebida. Pode isso, não pode aquilo e tal, né? Tinham grupos que só comiam carne branca, tinha um grupo que era proibido comer carne de qualquer espécie, como o espiritismo é. Como o mormonismo, como o adventismo, misticismo. Dia de festa. Isso já pega uma dimensão muito grande. Lua nova ou sábados. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é lindo. Gente, a festa da Páscoa, lá atrás, era sombra do quê? Do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus já se apresentou nesse mundo? Já. Já realizou sua obra expiatória? Já. Então aquilo que era sombra não tem mais necessidade. Porque o clímax da mensagem já aconteceu. Temos que estar focados em Cristo, somente nele. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto a anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, não é espiritual, carnal. 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quem que é essa cabeça que procede de Deus? Jesus. Quem é o corpo? Aqueles que creem. Não retendo. O que estava acontecendo com os colossenses? Não estavam retendo a cabeça, que é Cristo. Da qual todo o corpo, que é a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Cada pessoa do corpo de Cristo faz parte de alguma parte do corpo de Cristo. Cresce o crescimento que procede de Deus. Notem, esse versículo 19 está deixando claro que o misticismo está atacando a doutrina do corpo de Cristo. Paulo está lidando com a tendência mística, ligadas a normas judaicas, culto a anjos, numa atenção indevida na literatura judaica como tendência, livros apócrifos. Isso chegou a tal extremo que aqueles que não se conformavam às normas hereges eram rejeitados como criaturas inferiores, desprezadas e depreciadas. Isso fica claro pelo verbo que é usado. O verbo que é usado no grego aqui quer dizer desprezadas e depreciadas. Os membros fiéis à palavra de Deus estavam sendo depreciados, estavam sendo colocados abaixo, porque os espirituais eram os que cultuavam anjos e tinham visões. Esses eram os espirituais. Só que é o que Paulo está condenando aí. Cristo, ele é superior ao misticismo, porque apenas ele oferece verdadeira espiritualidade, e não essa espiritualidade que trabalha com o emocional, que trabalha com sofismas, tentando levar a mente das pessoas por outro caminho que não é a palavra de Deus. A doutrina que é atacada é a união dos crentes a Deus. Cristo é o cabeça do corpo, a igreja, e nós os membros. Ou seja, o corpo
nós, devemos ser governados pela cabeça que é Cristo. E os crentes têm que fazer o quê? Reter a cabeça. Isso deve resultar em ação espontânea e em cooperação com os membros do corpo de Cristo. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e isso deve nos ligar em plena comunhão com Deus e em plena comunhão com os irmãos. É esse o assunto que nós estamos trabalhando aqui. O crente justificado precisa fazer o quê? Praticar a justiça, como servo do corpo de Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 1. 12. É necessário o quê, meus irmãos? Consagração ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sua vida, como sacrifício vivo, não é morto, vivo, santo, separado para Ele, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que tipo de culto é esse racional? É isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Pegando a Bíblia, lendo e entendendo racionalmente. Não é um salto do escuro. Certa vez eu estava dando aula e um dos alunos, ele parou de mim. Procurei saber. O que aconteceu? A resposta dele: as coisas espirituais se revelam espiritualmente. Eu não preciso estudar. Poxa, bichão. Daí eu fui num culto da igreja dele, onde eu dava aula. Meus irmãos, podia mandar para a Olimpíada. Ele dava saltos mais alto que essa mesa aqui. E estanhava o olho desse jeito, e tão espiritual que ele era, mas não sabia nada. Nada! A espiritualidade dele era uma espiritualidade mística. Nada sabia. Não é isso que Deus quer. Ele quer culto racional. Não é? A fé está ali depois dessa janela. Então eu vou lá e pulo lá para ver, encontrar a fé lá do outro lado. A fé é certeza. A fé é convicção. É racional. Então, aqui, a questão da consagração ao Senhor exige o quê? Sacrifício no culto racional. Segundo, versículo 2. E não vos conformeis com esse século. Não se contamine com o mundo, gente. Não tome a forma desse século, deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. 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 Dá para entender? Com que finalidade? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou estar dentro da boa, agradável vontade de Deus, que é perfeita? Uma transformação de mente. E essa mente só vai ser transformada se eu tirar tudo que está aqui, que é carnal, e colocar tudo que está aqui, que é espiritual. É a mente. Do versículo 3 ao versículo 8, deixa eu abrir nesse texto que eu quero selecionar o texto. Romanos. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está falando do corpo de Cristo. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Por quê? Porque recebemos dons da parte de Deus diferentes. Diferentes. Funções diferentes. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Dom, profecia. Profecia é prognóstico? Gente, não é. A palavra profeta quer dizer porta-voz da palavra de Deus. Alguns vão ter uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo de falar dessa palavra. 7. Sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério de quem? Do corpo de Cristo, da igreja. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ué, se as coisas espirituais se revelam espiritualmente, por que ele deu o dom de ensino? Você não precisa estudar, é o que eles falam. Deus revela, mas como que revela? Se aqui ele deu um dom de ensino. 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Opa, tem dom de exortação na igreja? Tem. E é um dom que não é muito popular, porque é aquele que vai cutucar o calinho de estimação. Mas é preciso isso. Vocês já tentaram ter unha e gravata? Tentaram conviver com isso? Não dá. Então, se não tiver ninguém para tirar a unha e gravata, a gente só vai sofrer. Então, aí. O que contribui com liberalidade. Tem dom de contribuição? Tem. Aqui está falando de dízimo? Não. Está falando de desprendimento para as coisas de Deus. Tem pessoas que contribuem generosamente, de coração, para as coisas de Deus. Isso é um dom dado por Deus. O que preside com diligência. Se precisa um presidente na igreja, corpo de Cristo, é que Deus quer uma coisa organizada, não quer bagunça. Quem exerce misericórdia com alegria? Misericórdia o que é? Que dom é esse? É aquele irmão que percebe, puxa, fulano não veio hoje, deixa eu dar uma ligadinha para ele. Será que aconteceu alguma coisa? Ah, fulano, fiquei sabendo que está com alguma dificuldade, vai lá visitar. O que está acontecendo, meu irmão? Ah, perdeu o emprego. Ah, está doente. Ah, está precisando de alguma ajuda. É dom. Isso é o corpo de Cristo. Isso é dom. É o único texto da Bíblia que fala de dom, é este aqui. Este. Ah, mas como que você pode falar isso? Coloca aí 1 Coríntios 12, 1. Aí nós vamos ver que nós temos algum probleminha do grego com o português. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tem um gravíssimo problema nesse versículo. Qual é? Essa palavra aqui, carisma no grego, não tem no texto grego. Tem na tradução da nossa Bíblia em português. Ou seja, quem traduziu, interpretou errado o texto. Não tem a palavra dom nesse versículo. Esse versículo não está falando de dons. O capítulo 12 de 1 Coríntios está falando de manifestações do Espírito, não de dons. Vou citar uma manifestação, os irmãos vão compreender. Lá ele fala do dom de cura. Se dom de cura fosse dom, tá? Por que fala então a palavra dom? Porque o Espírito Santo está dando uma manifestação. Então é um dom. Mas não está falando dos dons do corpo de Cristo. Está falando do desdobramento
da utilização do Espírito Santo por aqueles que são do corpo de Cristo. Se alguém tem dom de cura, então minha esposa não precisava ter sido internada, bastava ir lá orar e sair curada na hora. Ou alguém que está lá no andar lá dos condenados, lá que não tem mais recuperação, vamos pegar alguém com esse dom, levar lá e vamos salvar todo mundo. Não é assim. Ah, mas Deus não cura? Pode curar. Tem que curar? Não. Mas pode? Pode. E quando isso acontece? É uma manifestação do Espírito. Manifestação é quando Deus se manifesta daquela maneira. Mas não é um dom, meus irmãos. Porque este texto que está introduzindo esse assunto, não existe a palavra carisma. Precisamos compreender isso. Mas aqui nós estamos falando o quê? Do corpo de Cristo. Vamos ver um pouco mais sobre o corpo de Cristo. Capítulo 12, né? Versículo 12. Aqui mesmo, 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, está falando do corpo de Cristo, e dos membros da igreja. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa quem é, basta crer. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque é o corpo de Cristo. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Cada um tem uma função. Um é pé, um é mão, um é nariz, outra é orelha, outra é perna, outra é braço. Isso constitui a unidade e a diversidade do corpo de Cristo. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. A Ele, a Deus. Não nos aprouve, mas lhe aprouve. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, vós os que cresces, e individualmente membros desse corpo. Individualmente. Individualmente. Cada um é parte do corpo. Muito bem. Efésios fala dos privilégios espirituais. Temos estudado isso. E esses privilégios espirituais devem levar o corpo de Cristo, os crentes, ao crescimento. Capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ele está falando de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas. Para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Versículo 23. A qual igreja é o seu corpo. E plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele tem autoridade, ele tem poder. O Senhor, que é o cabeça da igreja. Capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo, a igreja, e um Espírito. Como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, todos crendo na mesma coisa, em Jesus Cristo. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Meus irmãos, volta um pouquinho no 4. Aqui está falando de Deus triuno. Há um só Espírito, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Jesus. 6. Um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O corpo de Cristo, o Pai. Aqui está falando do Espírito, do Filho e do Pai. A triunidade de Deus. E nós estamos debaixo da ação triuna de Deus. Nós quem? Os que cremos. Essa doutrina que está sendo atacada, meus irmãos. Estão colocando misticismo naquilo que é o corpo de Cristo. A autoridade é o cabeça, Cristo. Estão tirando a autoridade de Cristo e passando essa autoridade para mediadores. Capítulo 5, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Opa! O que está acontecendo aqui? Ele está comparando o casamento com o corpo de Cristo. Ninguém odiou a própria carne. O marido não deve odiar a esposa. O crente não deve odiar o quê? O corpo de Cristo. Vamos entendendo que é esse o paralelo que está aqui. Antes alimenta e dela cuida. A da mulher, que representa a igreja. Como também Cristo o faz com a igreja. Está aqui a comparação. 30. Porque somos membros do seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Nós, aqui deve existir um amor com quem? Assim como deve ser amar a esposa, amar a igreja. Como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. O marido está representando quem? Cristo cabeça. O casamento é algo tão importante. Criação de Deus. Que ele é colocado como ilustração do corpo de Cristo, da obra de Cristo e daquilo de como deve ser uma família estruturada, com uma maneira funcional. A esposa seja submissa ao marido, esteja na mesma missão de servir a Deus, e o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a essência. Deus criou o casamento. Não foi a cultura judaico-cristã, como a esquerda fala. Deus criou o casamento. Deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O interessante, volta os versículos aqui. Vai voltando. Mais um. Opa, aí, volta. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele voltou para o Gênesis, quando ele criou o casamento. E a ilustração do casamento é a ilustração da igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus é o cabeça, e a igreja é o corpo. Essa doutrina que está sendo atacada. O corpo de Cristo. Muitas vezes nós não valorizamos como deveríamos valorizar o corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos, o momento de culto, o momento de adoração. A gente leva assim como se fosse mais uma reuniãozinha, mais um grupinho, mais uma... Não é qualquer coisa. É o corpo de Cristo. E precisamos zelar por isso.
Volta no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, homens, a igreja tem sido fiel a Deus, tem sido leal e comprometida, dedicada. Não, tem falhado muito. Mas ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mesmo quando você está sendo atingido nos seus direitos. Jesus foi atingido nos seus direitos. Isso é amor, abrir mão dos direitos. E amor é fruto do Espírito. Se entregou por ela. Versículo 26. 26. Para que a santificasse, a esposa, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ministração da palavra. Porque o homem é o cabeça da esposa, ele é o sacerdote, ele é o responsável pela ministração, por manter a santidade da esposa, como Cristo deseja a santidade da igreja. E é pela palavra que vem essa santidade. Isso estamos falando do corpo de Cristo. 27. Para apresentar a si mesmo, igreja. Opa, já não é mais a mulher. É a igreja. Esse é o paralelo. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o alvo de Jesus para a igreja. Esse deve ser o alvo do marido para a esposa. E a esposa deve respeitar e se submeter à ministração do marido. O grande problema é que a nossa sociedade empoderou a mulher e a colocou ela numa condição de cabeça. Ela que decide, ela é autônoma e ela... É isso. Isso é o mundo, não é a palavra de Deus. Família nenhuma se sustenta e aguenta essa situação. Eu ensinei as minhas filhas a serem esposas. Todas elas são formadas. E todas elas cuidam do esposo, dos filhos e do lar. Porque é a prioridade. Se der para fazer alguma coisa na profissão, faz. Se não der, a prioridade é a casa, o casamento. Mas eu não muito diferente. Então, gente, isso é uma verdade. É graça. Então, meus irmãos, essa é a questão. E preciso ter convicção nessas coisas. A minha filha do meio é formada em Química. Ela fez estágio numa empresa holandesa, fez estágio industrial na USP e já terminou o estágio com convite para ir para a Alemanha. Ela só fez uma pergunta para o chefe: tem lugar para o meu esposo? Não, é só você. Então agradeço o convite. Abre mão. É convicção. É convicção. Os maridos são os responsáveis pelo movimento feminista. Porque ninguém ia criar o movimento feminista se não fosse uma cabeça de homem. Não é cabeça de mulher que cria aquilo, não. Porque os homens são passivos. Abrem mão da sua responsabilidade de sacerdotes. Esse é o grande problema que está atingindo nossas famílias, nossos filhos. Todo o problema consiste por ausência de sacerdócio masculino e de submissão da esposa nesse sacerdócio. Tudo isso é o conceito que nós estamos trabalhando de corpo de Cristo.
Então note que isso vem sendo atacado de diversas formas, de diversas facetas, e aqui eles estão trabalhando os aspectos místicos, detonando a igreja do seu centro, no coração. E a coisa vai se espalhando, lembrando que o misticismo, a coisa vai indo. Só para vocês entenderem onde está a manipulação sem vocês perceberem. Eu fui assistir com as minhas netas a Mulher Maravilha. Quem é aquela mulher imponderada, invencível? Ísis, a deusa do Egito. Quem é Ísis, a deusa do Egito? A Semíramis, mulher de Nimrod, a deusa mãe do paganismo, onde nasceu todo o misticismo que existe. Prestem atenção na mensagem subliminar que está lá sendo ensinada. Exatamente isso. Eles estão entrando e encucando a gente com coisas. Misticismo. Que o Senhor nos ajude. Estamos num mundo hostil, somos forasteiros aqui, mas somos representantes de Deus nessa terra. Que possamos estar representando com dedicação, sendo luz no mundo em trevas, sendo sal, fazendo diferença. Gente, que sal hoje parece que não vale nada, né? Da onde vem sal? Vem salário. A palavra salário vem de sal. O sal era tão importante porque era o único meio de preservação das coisas, de temperar as coisas, de preservar as coisas. Era tão caro esse produto, da onde vem salário. É esse entendimento que vem o sermos sal da terra. Porque se o sal for insípido, não serve para nada. Não podemos ser crentes insípidos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Oi. Eu vim com uma pergunta e você pode responder outra. Então manda. Todo mundo é curioso, é bom perguntar, não? Isso sempre aconteceu comigo. Eu comentei isso aqui na igreja um dia, e a resposta me deixou muito triste. Às vezes a pessoa está errada e quer ficar pensando. Eu vim com duas perguntas para o senhor hoje. Aconteceu um fato agora à tarde, mas sempre acontece, né? Sempre aconteceu. Se for um maligno, a igreja está aí por lá. Eu deitei agora por volta de 5h30, continuador, eu estou meio ouvindo, acho que a pressão ali, eu estudei. Eu sonhei que eu estava num caminhão antigo e o vidro fosco. E o senhor estava comigo. Aí o senhor começou. Eu? Falou. Aquela é a minha mãe. A minha mãe está aqui. Chegou agora à tarde. Por isso que eu estou dizendo que eu vim com a pergunta e quem acabou fazendo outra. Aí eu falei, sua mãe? Baixa bota no café no vidro, o meu vidro é fosco. Então abaixa o vidro, eu baixei o vidro e falei, essa mulher, eu encontrei com ela várias vezes em estrada de guerra. E ela está muito nova para ser sua mãe. Agora vocês voltam. Agora eu cheguei que o seu filho estava saindo, eu fui cumprimentá-lo. Tem a ver com o vidro, porque quando eu bati no carro, tinha entrado. Estava fosco. Ele abaixou o vidro. E ele disse que veio trazer sua mãe. O que você me fala desse sonho que eu tive agora? Não tem nada a ver com Bíblia, com palavra de Deus e nem com revelação de Deus. É só um sonho. A Bíblia fala que nós devemos tratar sonhos como sonhos. Não foi uma coincidência? É uma coincidência, ponto. Então tá bom, hoje. Agora tem outra pergunta, eu queria que a igreja prestasse bem atenção, que de repente a igreja está sabendo muito mais do que eu estava pensando. E a igreja nem todos passaram por isso.
Nós estudamos lá em casa que dia, foi Efésios que fala do rico por um lado. Não, isso é Lucas. Aí é Lucas. O rico por um lado. Então, quando nós estávamos vendo lá, aí dizia que o rico se encontrava no inferno. Isso. Lá lugar de tormento. É isso. Aí falou Davi, mas como pode ele encontrar no inferno, se o inferno ainda não foi inaugurado? Isso. Aí você falou assim, não, veja bem. Vamos lá no rodapé da Bíblia. Isso. Aí no rodapé da Bíblia dizendo que o inferno, que ali é citado, na verdade é Hades. Hades, Sheol, isso. Aí o Hades substituiu a palavra inferno, é isso? Ali não é inferno. Foi traduzido como inferno. Então agora vamos na outra agora. É aqui que mora o bicho. Vamos lá, que pergunta que eu fico com o senhor. Eu queria que a igreja prestasse bem atenção. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Entendeu? Doutrina dos mortos, isso. Então agora nós vamos lá em. Vamos dar um repetir aqui. Isso. Eu já fiz essa pergunta para o senhor, mas eu queria fazer na frente da igreja. Ela é em João 6,63. Pode passar ou quer que eu leia? Põe João 6,63 para mim. Desligou? Desligou. Então, tem alguém com a Bíblia aí? Está aqui. Alguém pode deixar o celular? Então, vamos lá, gente. João 6,63. Já acharam? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que não deu a vida de traíram. Aí eu fiz a pergunta para o senhor, embora foi feito por telefone, não é isso? Aqui está dizendo: o Espírito é que vivifica. Isso. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito de vida. Tá. Aí eu fui no rodapé da Bíblia. Olha o rodapé aqui que diz 6,63. Isso. Capítulo 6, versículo 63. Para nada aproveita, não tem valor algum. Isso. A carne. A carne. Aí fica aquela história. Eu já não posso acreditar na ressurreição da carne. Porque eu tenho escrito que Isso. eu sou contra. Só que tem um versículo que fala que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Por isso que o nosso corpo tem que ser glorificado para entrar no céu, porque carne não entra lá. Pastor, na hora que eu falei do senhor, o senhor concordou com a igreja católica. Quando a igreja católica diz assim: creio na ressurreição, creio na igreja católica, na ressurreição do pecado, na ressurreição da carne. Só que esse corpo glorificado é esse mesmo transformado. É esse corpo mesmo que vai ser glorificado, não é outro. Então, isso. Essa é E carne, que ele está se referindo aqui, ele não está se referindo nesse aspecto que você está usando. Se você observar o que está escrito aqui, não tem valor algum. O quê? As coisas da carne. As coisas do Espírito sim têm valor, porque são eternas. As coisas da carne não têm valor. Porque o assunto que está aqui em jogo aqui, olha o versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ué, se o texto está falando de vida eterna, e o texto está falando do versículo 54, quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Então, se Deus está falando pela sua palavra que ele vai ressuscitar,
Você não pode duvidar do que ele está falando. Isso. Então, aqui o grande ponto é que você está pegando o versículo, isolando ele do contexto e chegando a uma conclusão com o texto isolado. Não tem como fazer isso. Tem que olhar o contexto que eu acabei de fazer. Mas veja bem, cada cabeça é um sentença. Sim, mas você não tem como tirar essa conclusão que você tirou com o versículo 63 sozinho. Você tem que olhar o contexto que ele está inserido. Mas o rodapé só fala do 663. Mas o rodapé, ele só está explicando uma coisa que você não entendeu. Para nada aproveita, não tem valor algum. O quê? As coisas da carne, as obras da carne não tem valor algum. Aquilo que é produzido pela carne não tem valor nenhum. Nós temos visto vários textos que falam das coisas carnais. Então, aquilo que a carne produz não tem valor nenhum. As obras da carne, aquilo que nós podemos produzir não tem valor nenhum. Nenhum mérito que nós podemos produzir pode nos salvar. É só a fé. Então, não tem como lidar este versículo fora do contexto dele, porque o contexto dele está falando de vida eterna e de ressurreição. Esse é o contexto. Segunda Bíblia, aqui, ó, que entende e subentende. O Espírito que vivifica. Ele está dizendo aqui que o Espírito, na verdade, que é vida depois. Isso. Que a carne para nada serve. A carne. A carne é comparada às questões do pecado. A nossa carne está contaminada pelo pecado. Mas ele dizendo, a carne para nada. O que é nada? Só que eu pergunto para ele, o que é? Nada é nada. Com relação às coisas espirituais é nada. Com relação às coisas espirituais é nada. Você não anda, você não respira, você não come, você não trabalha. O que isso vai resolver a sua eternidade? Nada. Só está resolvendo o problema, o momento. Mas aqui eu não entendi assim, que ele está fazendo comparação do que vale dentro de mim, para ele é o espírito. A carne não tem valor nenhum. Sim. Mas é quando ele diz, não tem valor algum. Nada, para nada aproveita. Não tem valor algum. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Espírito. Não. Deus. O verbo é Deus. Se fez carne. Jesus nasceu. Carne. Isso que você está falando é exatamente o que Paulo está combatendo. Gnosticismo. Porque os gnósticos diziam que eles desprezavam a carne. Que é o próximo assunto que eu vou falar, que é o ascetismo. Eles desprezam a carne. Então o que acontece? Eles diziam que Jesus era um espírito, não era um homem com carne. E que aonde Jesus passava não tinha nem pegada, porque era um espírito. Eles estão negando o quê? A obra redentora de Cristo, que é o que eu apresentei aqui, a reconciliação. Foi necessário Jesus ter se feito homem, carne, para ser sacrifício. Então, se você negar a carne, você está negando o verbo, a função da obra de Cristo. Aí você está entrando em doutrina gnóstica, misticismo. Tá? Que é isso que está sendo ensinado no texto de Colossenses. É muito difícil a pessoa. Por isso que eu estou indo passo a passo, pontinha a pontinha, para poder entender isso. Mas não é bem missionário? Não, se você usando do jeito que você está fazendo, o texto isolado, o versículo isolado do contexto. Eu não vai pro rodapé. Mas então tá, não, mas peraí. Ó, gente, ó, não é assim não. Não é assim. Porque quando eu questionei o que era o senhor falou, não, melhor aqui embaixo. Isso. Contradiz tudo. Não, só que nós temos um problema. Quando eu mostrei o rodapé, eu mostrei a palavra no original grego. Ok? O comentário bíblico que está aí está baseado dentro do contexto, que você não leu o restante. Então, se você pega algo fora do contexto, né? Por exemplo, você abre em qualquer lugar e o texto está falando fulano se enforcou. Você vai em outro texto isolado, vai e faz o mesmo. E aí, então vai se enforcar? Você tirou do isolado, você isolou ele do contexto. Isso não pode acontecer.
Porque é Deus quem deu sabedoria, porque eu vou ficar por mim, né? Então, Não. é muito séria essa sua ideia, porque você está negando a obra de Cristo. Tá? Isso é muito sério. Não, isso que você acabou de fazer é o grande problema que acontece hoje. O pessoal não interpreta a Bíblia dentro do contexto dela. O contexto dele está falando de vida eterna e de ressurreição. Você tirou desse contexto e falou que não existe isso. Com o versículo isolado. Não existe isso. Davi, veja bem. Tem certas pessoas que vão na escola, quando entra na escola, eles lêem direto, não respeitam nem ponto, nem vírgula. Isso. Verdade ou não é? Verdade. Não sabe ler. Eu tenho o direito de olhar, questionar Tem. e perguntar. Só não tem direito de afirmar um erro que a pessoa está Eu estou fazendo. dizendo que no momento eu vou pelo rodapé. Mas nada aproveita. Não tem problema algum. A carne, as coisas carnais. É esse o sentido que está aí. Coisas carnais. Ele não está se referindo à carne física. Ele está falando aspectos do que a carne produz. Nada aproveita. Ela não produz nada para a vida eterna e nem para a ressurreição. A nossa carne é corruptível, né? É corruptível. Por isso, Jesus, sendo Deus incorruptível, precisou se fazer homem. Porque não tinha nenhum homem capaz de salvar o homem. Eu vou trabalhar isso muito. Vamos lá. Gente, vamos fazer uma oração e encerrar? Aí. Muito bem. Renata, faz essa oração. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por mais uma vez estamos aqui reunidos com os irmãos em reunião. Agradecemos pelas preciosas palavras que ouvimos aqui. Que o Senhor esteja cuidando de nós, né, ao decorrer da semana. E os que estão em casa também, que não puderam comparecer no culto, o Senhor sabe, conhece o coração de cada um. E que o Senhor cuida, né, nos dê saúde, abençoe o nosso trabalho, nossa família. E cuida de todos nós. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, que se fez homem, morreu por nós e expiou os nossos pecados para derramar superabundante graça sobre nós, e que se faz presente em nós na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos guardando até o dia do nosso encontro, quando o Senhor nos ressuscitar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.